Olá pessoal, meu nome é Charles, professor aí de Hardware e Redes. Hoje nós vamos falar um pouco de memória RAM, como que ela funciona e como que ela trabalha. Bom, primeira coisa que a gente precisa ver na memória RAM, que existem dois tipos de memória no seu computador. Uma delas é chamada de memória volátil e outra é chamada de memória não volátil. O que são essas memórias volátil? Essas memórias volátil, ela funciona da seguinte forma: tudo que são gravadas nelas podem ser apagadas. Por exemplo, o que você tem na sua memória RAM. Quando você sobe ou digita um arquivo no seu texto ou alguma coisa que você está salvando no seu computador, ele primeiramente vai salvar de uma forma volátil, que ela pode ser apagada. Depois, você tem uma memória chamada memória não volátil. Essa memória não volátil são memórias que podem ser, por exemplo, apagadas. Um exemplo delas é algo que a gente já falou aqui em algumas aulas anteriores, chamada de BIOS. A BIOS ela não pode ser alterada ou apagada. Ela é uma memória não volátil. E aí ela faz com que você trabalhe de uma forma mais simples. Tá? A sigla que a gente usa hoje na memória é chamada de RAM. Então, são chamadas de memória RAM. E ela tem um nome bem específico, que é Random Access Memory, ou memória de acesso rápido. Por que ela tem esse nome bem peculiar? Porque ela vai auxiliar o seu processador. Ela pega tudo que você digitou, tudo que você fez no seu computador, processa, passa para o processador, para aí então ele fazer a manutenção, fazer toda a tramitação que precisa ser feita lá dentro, para depois devolver isso pronto para você. Por isso que hoje a memória RAM ela é muito importante. Lembre-se que eu comentei numa aula passada de que quanto mais memória você tem, melhor o seu processador vai funcionar. Isso é algo real. Por quê? Porque o seu processador ele vai depender muito da velocidade da sua memória. Quanto mais memória, mais rápido ele trabalha. Isso faz com que as coisas trabalhem de um modo muito mais acelerado. Tá? Esse dispositivo, ele tem a informação responsável por armazenar informações que vão ficar na sua CPU. Porém, vamos dar um exemplo. Você está digitando um texto, digitando o seu trabalho aqui da escola, e de repente a energia cai. Seu computador desliga. Será que você vai perder todas essas informações? Não. Você não perde todas essas informações. A sua memória vai salvar essas informações. E aí, então, quando você ligar o seu computador de novo, as informações vão estar lá salvas. Porém, elas só vão estar salvas quando você religar o seu computador. Se você desligá-lo novamente, as informações são perdidas. Ela vai salvar por um breve momento. Por isso que a memória RAM é uma memória que salva as informações de um modo mais rápido. Ele guarda pequenos dados de texto e informações. Hoje, quando a gente vê um termo que ele é muito chamado assim aleatório, tá? Porque ele tende a seguir várias informações que existem dentro da sua memória. Hoje, ela guarda as informações de formas diferentes. Por exemplo, ela guarda no setor 1, setor 5, setor 6, setor 3, 2. Você nunca sabe em qual setor as informações estão guardadas. Porque ela é dividida em pequenos blocos. Isso faz com que as informações sejam guardadas nesses pequenos blocos de formas diferentes. Lembra lá do HD quando eu falei que ele quebra essas informações? A memória faz a mesma coisa. Ela pega o arquivo que você digitou, quebra em pequenos pedaços e grava nesses pequenos pedaços. Por exemplo, ela grava uma pequena parte no slot 1, grava uma outra pequena parte no slot 2, e assim ela vai gravando as informações. Um exemplo muito disso que é utilizado na memória RAM são os textos. Tá? Por que a gente usa muito um exemplo de textos? Porque é o método mais fácil dela gravar. Tudo que ela grava em arquivo de texto. Depois que ela grava todas essas informações, ela passa então para o seu HD. O seu HD vai gravar todas essas informações e vai guardar lá dentro, da forma como a memória passou para ele. Então tudo isso vai ficar guardado lá dentro, sem que quando você desligar o seu computador, se perca. Aí o HD vai ficar bem guardadinho lá dentro. Você só perderá essas informações se o seu HD por um acaso der algum problema ou acontecer alguma coisa. Bom,
As primeiras memórias que saíram foram as versões DIN, como por exemplo DIN 133, DIN 192 e por aí vai. Hoje o que mais é utilizado são as DDR. DDR, ela vem de um texto chamado Double Date Rate, que é o que? São as taxas duplas de transferência. É como uma faixa de mão dupla. Eu tenho uma informação indo, uma informação vindo, trabalhando simultaneamente. Isso aconteceu porque, quando os processadores começaram a evoluir, a partir do Pentium 4, foi obrigado as memórias a trabalharem de uma forma mais rápida. Até então você tinha uma memória de transição única. Hoje você trabalha com uma memória de transição dupla. Isso precisou ser feito porque os processadores ficaram muito mais rápidos e assim as memórias precisaram ser muito mais rápidas para acompanhar os processadores. Hoje a gente já trabalha com outras memórias DDR. A primeira delas foi a DDR1, depois veio a DDR2. Na DDR2, isso precisou ser muito mais rápido. Então o que eles precisaram fazer? Eles dobraram a taxa de transferência da DDR2, fazendo com que ela trabalhasse com o dobro de sua velocidade. Ela foi lançada no ano de 2003, para que ela trabalhasse muito mais rápido. E hoje ela trabalha com uma quantidade de 240 pinos dentro dela, para que ela trabalhe de uma forma bem mais rápida. E depois eu tenho outro tipo de memória, que é a DDR3. O que são as DDR3? DDR3, muito conhecida nos dias de hoje, são as memórias mais utilizadas pelos computadores. As DDR3, elas trabalham numa velocidade bem maior do que as anteriores, fazendo assim com que ela tenha mais facilidade de acesso, para que ela trabalhe numa velocidade mais rápida com o seu processador. Hoje a memória mais atual que nós temos é a DDR4. A DDR4, ela funciona para que o seu processador trabalhe de uma forma mais simples, devido que hoje todas as informações que são passadas pelo processador normalmente são informações em 2D, 3D ou até mesmo em 4K. Isso precisa de uma velocidade muito grande para o seu processador trabalhar. Por isso que hoje a memória faz isso com o processador. Ela auxilia o seu processador no trabalho. Por isso que quanto mais memórias você tem, mais leve, mais tranquilo e mais rápido o seu processador trabalha. E aí a gente começa a ver que existem outros tipos de placas DDR, não somente memórias RAM. Uma delas é a placa de som. A placa de som funciona da seguinte forma. Ela tem algumas informações bem importantes. Quando você precisa conectar o seu som, quando você precisa conectar o seu fone de ouvido, quando você precisa conectar a sua caixa de som, tudo isso você vai conectar nela. Lembra que eu falei na aula anterior, algumas aulas anteriores, que a placa-mãe, ela pode ser on-board ou off-board? A placa on-board já vem com essa placa integrada dentro dela. Essa placa de som, você tem 3 saídas, uma auxiliar, uma de microfone e uma de áudio. Essa de áudio normalmente são as informações que são gravadas, por exemplo, é onde sai o seu fone de ouvido, é onde sai o seu microfone, é onde sai o seu auxiliar. Isso faz com que ela trabalhe de uma forma muito mais rápida, muito mais acessível, fazendo assim com que você consiga ouvir com mais clareza, mais suavidade. Hoje, as informações elas são passadas dessa forma. Por isso que a maioria dos áudios, a maioria das informações e das memórias hoje, elas são passadas em 3D ou até mesmo em 2D. Por isso que todas as placas que a gente utiliza, como placa de memória, placa de som, placa de vídeo, placa de rede, todas essas placas, elas normalmente são em DDR3, que é a velocidade mais rápida utilizada nos dias de hoje, que são as informações mais bem passadas. Bom, gente, a gente viu na aula de hoje como a memória ela funciona, como que ela está trabalhando, se ela precisa ser um modelo mais rápido, mais devagar, se hoje você precisa, por exemplo, de mais memória, ou até mesmo se você tem muita memória e não utiliza tudo, você pode utilizar até menos. Depende muito do quanto você usa, ou até mesmo de qual a necessidade de você usar essa quantidade de memória. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje, e bons estudos e uma boa semana. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula.